gentileza, se for possível. Sem pedir Consegue? permissão. Ótimo, entrou, voltou a gravação. Estamos dentro. Tá. A questão do risco poderia ter, digamos, 5, 6 riscos, né? E a gente pode... nem todo risco se resolve com tanta facilidade como essa, que às vezes é só um ajustezinho, às vezes envolve investimento, tudo, né? E a gente tem que avaliar o quanto que esse risco é intenso, né? Então, quanto que impacta no resultado final entregue e quanto é que ele é frequente. E aí ele começa a fazer parte do processo, das prioridades. Do fluxo. Aí ele pode entrar no fluxo também, né? Exatamente. Daí altera esse fluxo. Daí, com base nessas prioridades, por exemplo, é que o Godinho lá pode aprovar um orçamento para melhorar isso ou não. Mas vocês não é preciso melhorar. Pô, mas precisa melhorar muita coisa, né, na fundação. Por que isso é uma prioridade? Porque está na estratégia da organização como prioridade. Tá, mas tem tanta coisa que está na... mas olha só esse gráfico de risco aqui. Onde é que ele está? Impacta de forma fortíssima no desempenho da entrega e acontece com muita frequência. Então, né, é catastrófico. Então, daí você tem material para defender, por exemplo, um investimento prioritário num processo. Mas isso já estamos dando spoiler aí do que vai ser nosso próximo conteúdo da segunda-feira. Segunda não, da quarta-feira. Muito bem. Eu só queria fazer, antes de passar adiante, passar primeiro a palavra para a Juliana, depois queria fazer ainda mais umas observações aqui. Fala, Juliana. Então, eu vejo assim que o processo que o Cláudio e a Bruna escolheram, ele é bem interessante porque ele inclui os centros de atendimento, né? E a gente tem, né? Eu, a Ana, que já também tive na coordenação, a gente tem um pouco de ideia do que está sendo falado aqui. E uma coisa que eu fiquei pensando, Cláudio, Bruna, e me corrijam, ou incluam, né, coisas, né, se eu estiver viajando na maionese, porque essa semana a gente estava falando sobre estatística, enquanto isso é problemático dentro da instituição, né? E que forma que teria para que isso fosse uma coisa mais automatizada, sabe, dentro da instituição no geral. Porque hoje a gente tem um sistema que é o Argos, né? No Argos, eu, enquanto fisioterapeuta, eu faço meus atendimentos, eu vou lá e coloco, hoje a criança X veio, a Y veio, a outra não veio e tal. Então, esses dados, eles estão sendo alimentados em um sistema, em um software, né, que é o sistema Argos. Teria que ter alguma forma, primeiro, de todos os dados necessários para o censo estarem nesse sistema e de todos os servidores que precisam colocar esses dados alimentarem, né, o que precisa ser alimentado. Porque, pelo que eu tenho experimentado, assim, a estatística antes, ela era muito mais... como é que eu vou falar para vocês? Era mais manual, era aquela coisa, tu tinha que contar no final do mês e tal. E agora está mais fácil jogando no Argos. Mas eu tenho consciência que nem todos os centros estão trabalhando com Argos ainda, né, de forma 100%, né, com ele. Então, tu não tem todos os dados. E outra consciência que eu tenho também é que nem todos os dados que são necessários estão sendo contemplados ali também, né? Mas talvez a gente já tenha uma ferramenta ali que possa ser usada nesse sentido, né? Agora, a questão é a sensibilização também das pessoas. Eu não sei se são só esses dados, tá, Cláudio? Por isso que eu falei, me corri se eu estiver errada, mas eu acho que é uma ferramenta que pode ser usada nessa questão do trabalho de vocês, se ela for mais bem utilizada por todo mundo, né? Institucionalizada de verdade, ela já existe, mas eu acho que ainda os dados não estão tão fidedignos, e nem todos que a gente precisa. Sim, sim. Deixa eu fazer a minha defesa aqui. Ô, Juliana,
o processo, o Argos, ele está sendo utilizado há pouco tempo, né? Então está havendo uma adaptação, pelo que eu sei, também estou pouco tempo aqui na estatística, e eu fui chamado justamente para começar a organizar isso. E sem dúvida, a minha intenção é fazer com que essa coleta ela seja meio que automatizada, né? E a melhor forma é atendeu, registrou, vai para um banco de dados, né? Isso já está acontecendo através do Argos. Só que o censo tem um processo próprio. Ele tem um outro programa próprio federal que é usado pelo Estado que nós vamos ter que preencher, entendeu? Então, esse é o diferencial. Nós não vamos poder usar o Argos para isso, para o censo, porque não vai ser eu que vou informar. Cada centro vai informar diretamente a Secretaria do Estado, diretamente no sistema, né, dentro desse prazo aí. Tá? Então, são duas coisas, assim, separadas, né? Não vai acontecer. E não Mas, pode ter sim, dados importados, assim, do sistema, nada? ainda não tenho certeza disso. Eu vou ter uma Tá. reunião agora no dia 13, né? E outra coisa, o Argos, ele não foi criado para a fundação. A fundação tem algumas questões muito específicas e cada centro tem suas especificidades e o que é importante como atividade, como estatística, né, como dados. Então, mas nós temos a liberdade de adicionar, juntamente com o Argos, essas questões. Então, isso tudo também está sendo analisado. Na verdade, eu tenho que fazer esse mapeamento, né, de cada centro, o que cada centro precisa, para então passar para o Argos. Olha, esse centro precisa desse dado aqui, né? Por exemplo, o CAS é um centro que, como fonte de atividade, por exemplo, colocar um vídeo no YouTube. Isso faz parte da atividade deles. Então, isso faz parte da coleta de dados. No Argos não tem vídeos colocados no YouTube, por exemplo. Então, tá vendo? É uma coisa muito específica, mas que faz parte da atividade do centro, né? Que é o caso, que é o atendimento aos surdos. Exatamente, daí Assim como todos acaba os outros centros, né? e acaba daí ficando subnotificada, né? Várias atividades, várias ações que se faz dentro da fundação. Eu entendo, E sim, Cláudio, eu sei que é novo. a discussão é isso. Se o Argos vai suportar isso ou se ele vai manter os dados mais relevantes apenas, e nós vamos ter que criar outra forma de registrar essas outras atividades que são muito específicas nossas, né? E o Argos não foi criado para nós. Ele é usado pelo Brasil inteiro, né? Ele é federal. Bem, Entendi. temos mais algum? Sara. É que eu acho que sobre esse censo anual que está falando, ele não contabiliza atendimentos, né? Acho que ele só contabiliza número de alunos com deficiência intelectual, autismo, deficiência física. Por exemplo, TDAH não conta, quando é mais espaço físico, número de computadores. Esse Isso daqui do mesmo. censo é uma coisa bem mais simples, né? Isso Aí eu mesmo. acho que tá. E essa estatística, acho que a Juliana está trazendo, é outra coisa, é outra questão, né? Sobre apresentar dados, a sociedade, as contrapartidas que a Fundação tem dado, né? É uma coisa diferente. Perfeitamente, Esse, perfeitamente. Isso são dois momentos. Por isso que eu falei que o censo ele é um evento, ele vai acontecer uma vez por ano e vai fechar, né? E ele tem sistema próprio de coleta e tem também as informações específicas que ele precisa, que são bem básicas, na verdade. Muito bem. Obrigado pela contribuição, gente. Obrigado. Gostei de ver aqui algumas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, o fórum funcionando, né? Então, ou seja, vocês vão ser muito mais fortes na medida que estiverem trabalhando juntos no processo, enxergarem o processo e não o departamento onde estão, né? O segundo ponto, né, destacar a importância dos especialistas. Quando a gente fala em especialistas, não é necessário que seja um técnico de conhecimento de censo do Brasil. Não, os especialistas, na maior parte das vezes, estão na organização. É o colega do lado que já passou por isso, é o especialista. É uma pessoa que está tendo que preencher e não consegue, mas já faz isso há muito tempo, é um especialista também. Então, essas pessoas, na medida que elas são chamadas, né, elas vão realmente tornar muito melhor o trabalho que vocês estão fazendo. Né? Terceiro ponto, a gente fala assim,
a gente tem uma tendência a pensar assim, um sistema de TI vai resolver isso aqui. Por que eu estou fazendo esse trabalho se vai vir aqui um software para resolver o nosso processo? A gente sempre tem uma esperança que vai aparecer um software e tornar tudo mais fluido. Mas a grande questão é, o BPM, o maior cliente dos BPMs hoje em dia, as pessoas que estão... são equipes de TI. Não existe como fazer um software decente sem conhecer e mapear o processo. Porque senão eles podem até falar, o que você precisa? Isso. Daí vão criar um software e toda a organização vai ter que se transformar, se conformar a um software, né? Que às vezes daí não atende à legislação, agride todo mundo, toda a organização, porque não... Então, não sei se já passaram por isso, mas assim, nossa, a gente tem passado assim em várias organizações que a gente atende, assim, que é isso, né? Cai um software do céu e todo mundo vai ter que se reestruturar por falta de um trabalho de mapeamento, de discernir como é que é o fluxo que atende de uma forma legal, né, dentro das características da organização, na cultura organizacional. Assim vocês constroem. Quando você contrata uma pessoa de TI e entrega um fluxo de processo, né, a pessoa ali fica maravilhada, porque é muito mais simples você construir, né, um software com um manual e com esse fluxo de processo. É o que ele precisa, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui vai servir para a automatização também dos processos da fundação, na medida que surgirem os recursos e as oportunidades. Bom? Ótimo. Eu só queria ainda fazer mais uma observação aqui, ó. A gente não... Eu já tinha visto esse material de vocês aqui no Moodle e percebi algumas sugestões de melhoria de notação, tá? Lembrem que nenhuma atividade pode ter mais do que uma entrada e uma saída. Alguém está enxergando em algum momento acontecer isso? Vamos lá, equipe investigativa. Eu já olhei várias vezes, eu não encontro nenhuma. Na 10? Na 11 também, não. Isso, 10, 11, 4, 5. Tá vendo? Quando a gente tem o tempo percorrendo, ele deve funcionar como sendo uma saída de atividade. Então, por mais que pareça assim aumentar a sujeira, digamos aí do fluxo, teria que botar um gateway, ó, essa saída do 10. Tá, vamos usar aqui o 10 como exemplo. O 10, tá? Essa saída ali sai desse gateway ali, ó. Daqui? Não, isso. Então, você está no Diz Ares, puxar né? o reloginho para cá, é isso, professor? Não, para dentro, em cima desse gateway de X aí, ó. Tá. Entendi. Tá? Ah, tá. O reloginho tem que ficar até aqui, é isso? Exatamente. Não, ao contrário. Na verdade, tá faltando um gate. Puxa a seta aí para cá. Isso. Aí. Então, quer voltar. Tá. Isso. Isso? Só que daí a seta tá para o lado invertido ali, né? Inverteu, né? Não inverteu poderia. sem querer. Tá. Depois, também lembrar que cada gateway tem uma informação importante nele. Quando acontece aqui realizar correções, vão andar duas coisas em paralelo.
vai andar o tempo, vai percorrer 3 dias, tá? Tá. Durante esses 3 dias vai acontecer o alimentar correções, não é isso? Sim, sim. Tem um prazo de solicitar, né, as correções e entregar, né, e alimentar, que é os prazos de 3 dias. Então o que vai acontecer? Primeiro, esse gateway com X aqui, que está ali, ele teria que ser o demais. Teria que mudar... teria que mudar o gateway. Eu acho que teria que deletar... não, aí consegue. Isso. Entendeu por quê? Porque as duas coisas vão acontecer em paralelo. Tá. Isso. É que eu entendi que esse X era tipo um fluxo único, né? Então, não, porque as duas coisas vão acontecer em paralelo. Enquanto está passando 3 dias, tá, ele vai alimentar as correções. Tá. Certo? E agora você vai ter que, aqui também no 11, tá, mas isso daí você pode fazer depois. Vamos concentrar só nessa. Tá. Depois você pode repetir. Daí, o que vai acontecer? Aqui também não pode ter duas atividades, duas setas chegando e uma saindo. Duas setas chegando e uma saindo. Não pode, tá? Então, o que vai acontecer? Eles vão ter que juntar depois num outro gateway, depois do 11, pode apagar essa seta que sai do 11 lá para o gateway lá de cima. Tá? Agora, pode criar um gateway aí, puxar um gateway, tá? Tipo assim. Isso. Ok. Quando terminar os 3 dias, é que daí você segue adiante, é isso? Isso. Mas pode botar para cima esse gateway ali, ó. Pode botar aqui em cima, mas debaixo desse outro gateway que está com mais aqui? aí. Não, para cima. Mais para a esquerda. Mais para baixo um pouquinho. Aí. Aí. Ótimo. Tá? E ainda tem outro gateway aqui? Ou não? Ou vai Agora, direto? esses 3 dias terminam depois ali, ó. Então, junta esses 3 dias aí, ali. Tá? Agora, a minha pergunta é... A turma vai acompanhando, porque isso aqui é muito importante, tá? Saber lidar com a questão do tempo, tá? Então, assim, passados os 3 dias, para de alimentar as correções, é isso? Sim, sim. Ou se alimentou as correções, aí já pode seguir adiante, não precisa nem esperar os 3 dias acontecer. Não precisa esperar os 3 dias, não. É o prazo, né, de 3 dias. Tá? Então, é o que acontecer primeiro, segue adiante, é isso? Isso. Tá? Exatamente. Então, por isso que ele estava ali, né, direto para alimentar, né, e não para... Aí a gente resolve isso botando aqui um gateway com X. Aqui? Quando fechar isso, muda para o X. Exclusive gateway. Mais para cima um pouquinho. Não. Aí, quarto. Isso. Tá. Quando a gente está botando assim, a leitura que a gente faz é assim, ó. Lá no 10, realizar correções. Certo. Tá? Realizou as correções, daí vai acontecer 2 coisas em paralelo. Enquanto está correndo 3 dias, ele é o tempo que ele tem para alimentar as correções. Tá? Se deu 3 dias e ele não alimentou, segue adiante para você conferir. Aí você vai conferir. Agora, se ele alimentou as correções, já segue adiante. Em qualquer momento você já pode conferir. Entendeu? Mais ou menos. Ó, quando esse X é o que acontecer primeiro, segue o fluxo. Então, vamos lá. Analisou correções. As 2 coisas, o tempo começa a correr,
e ele vai lá e alimenta. Passou um dia, ele alimentou. Daí já está no ponto que você pode, o fluxo segue adiante daí. E você pode conferir os dados. Se a gente tivesse colocado esse gateway no final, em vez do X ou mais, ele ia dizer o seguinte: só vamos conferir os dados depois de 3 dias. Depois de ter acontecido os 3 dias e alimentado as correções. Entendi. Não entendeu? Sim, eu entendi. Realmente é isso que acontece. Aqui é a questão de colocar aqui no que eu não tinha entendido, mas então essa é a forma correta então de descrever o que a gente quer fazer. Exato. Daí, O que é para ser feito. então, o tempo, ele anda paralelo e ajuda a gente a entender que existe um tempo para a pessoa alimentar essas correções. E as duas coisas estão andando em paralelo. O tempo está correndo, e enquanto está correndo esse tempo, ele está podendo alimentar as correções. Acabou o tempo, daí vai seguir, daí você vai conferir, e daí, se não tiver alimentado, você vai tomar as providências necessárias. Entendeu? Entendi. Tá? Entendi. Normalmente, quando acontece isso, a gente vai ter uma situação de contingência, ou seja, passou 3 dias, ele não alimentou, o que vocês fazem? Sim, entra em contato, né? Vai ter que entrar em contato. E aí talvez teria conferir os dados corretos, daí vai dizer, não, tá. É o mesmo que aconteceria aqui no R2, né? Isso, exatamente. Tá bom? Então, isso aqui vale para todo mundo, e sempre, por exemplo, sempre que tiver esse sinalzinho de mais, significa que as duas coisas acontecem em paralelo. Agora, vamos lá no 7, informar centros. Cadê o 7? Aqui, informar centros. 7. Informar centros. Daí você botou uma coisa de mais. Significa que os dois centros são automaticamente acionados? Sim, ao mesmo tempo, né? Ah, tá. É um processo paralelo. Uhum. Então, tá perfeito. Então, é isso mesmo. Tá? Então, mesmo que eu não conheça esse processo, na hora que você usa a anotação certa, eu sei o que está acontecendo aqui. Né? Essa é a magia, né? A magia ou a ciência disso, né? Que eu não conheço, né? Os centros, nunca tive aí na fundação vendo o seu trabalho, mas ao ler esse mapa, eu já vou entendendo o que está acontecendo. Já consegue entender. Exatamente. Tá bom? Parabéns. Aqui no 8 e 9, então, eu coloco mais um desses gateway 11 aqui. Isso. E segue depois a mesma ele vai para correção que a onde? gente Ele fez ali. sobe lá para cima? Uhum. Tá bom. Tá, prof, eu quero te perguntar uma coisa, mas Pode assim, perguntar, claro. eu sou muito leiga nessa área, eu não tenho nem formação, né, também, mas assim, então quem enxerga esse mapa, a pessoa sabe todos os códigos, né, domina os códigos, símbolos ali, sabe, porque ou o que a gente vai fazer no final, daqui para frente, a gente vai descrever cada código desse, vai deixar isso mapeado, ou é uma coisa meio que, não, já é da... Quem entende, já sabe o que é o fluxo, segue fluxo, tem um dia, tem não sei o quê. Então, assim, a gente fica... para mim é tudo muito novo, né? Entender bem, a isso Andresa que daí. está falando, né? Que eu não estou vendo aqui. Sim, sou eu que estou falando. Tá, Andresa, o seguinte, o que vocês estão aprendendo nessa disciplina é equivalente a uma língua. Vocês não estão tendo aula de espanhol, nem de russo, estão tendo aula de BPMN. Né? É uma linguagem, né? Então, vocês estão aprendendo a ler, né? Então, isso que você comentou é verdade. Uma pessoa que nunca teve contato nenhum com essas notações vai ter uma certa dificuldade de entender o que está descrito aqui, a não ser que tenha alguém como vocês acompanhando.
Tá? Eu sempre uso, eu não conheço o pessoal da diretoria, sempre uso o nome do Godinho ali para brincar com vocês, né? Mas pensa, ele não está fazendo o curso aqui. Não sei se ele já fez alguma vez um curso de BPM ou se ele já trabalhou com isso alguma vez. O dia que vocês vão apresentar um projeto desse aqui para ele, de melhoria e tal, vocês vão ter que ir descrevendo como vocês fazem aqui na turma. Olha, realiza correções. Enquanto passa 3 dias, ele vai alimentar as correções. Daí, nessa explicação, mesmo que o Godinho não entenda o símbolo amarelo com relógio, vocês estão fazendo uma leitura compartilhada com ele e ele vai seguindo o fluxo e vai entendendo. Tá? Então, agora, se vocês pegam e entregam isso como um relatório, né, para ele, é possível que ele vai olhar isso aqui assim, não entendi, né? Então, agora, na medida que isso faça parte da cultura organizacional da fundação, as pessoas, aos poucos, vocês já são os primeiros 22 aí, né, multiplicadores que já dominam. Se vocês pegarem um fluxo aí de outro departamento, de outra organização, vocês vão ler e vão conseguir interpretar o que está acontecendo. Né? Se eu entregar agora um fluxo aí do Ministério da Saúde para vocês, vocês vão bater o olho já com o que vocês aprenderam até aqui. Tá? Vocês vão bater o olho e vão falar assim, tá, é assim que se compra a vacina no Ministério da Saúde? Não imaginar, puxa, tudo isso aqui. Mas vocês vão conseguir ler esse fluxo e entender assim, puxa, tem esse departamento, mas esse agindo aqui, né? O TCU passou aqui, tá. Vocês vão ter essa facilidade muito mais do que uma pessoa que nunca teve contato. Não sei se eu respondi, Andresa. Sim. Claro que se eu olhar o mapa do Ministério da Saúde, eu não vou conseguir ler assim também tão detalhadamente, né? Mas vou entender alguma coisa. Não sei, né? Mas vai. Não, você está muito alguma bem. Coisa a gente já está entendendo, sim. Sim, né? E veja, não existe outra forma de aprender, de fazer uma leitura. Vocês quiserem aprender uma língua de verdade, vocês viajem para um país que fale essa língua, né? Porque daí vocês vivenciam, né, experienciam e aprendem muito mais do que se tiver alguém, né, numa aula, né? À medida que vocês ali estão já corrigindo aqui, fazendo, vocês estão experienciando e vocês já estão sabendo muito mais do que imaginam. Porque se vocês estão montando, é porque vocês sabem muito mais ler, né? Sim, a gente já enxergou muitas coisas diferentes no nosso. A gente já modificou o nosso, da última aula para essa. Exato. Muito bem, a equipe está de parabéns. Eu achei excelente a descrição dos riscos, vocês foram muito bem, né? Mandaram ver. Gostei aqui de ver a numeração, e vocês vão ver que na medida que vocês mexerem, provavelmente vocês vão ter que refazer a numeração 1, 2, 3 vezes, porque vai alterando. Infelizmente, é assim mesmo, tá? Vamos para o próximo grupo? Beleza? Algum ponto ainda da turma? Não, né? Vamos para o próximo grupo. Jussara e Daniel. Instrução para aposentadoria. Nosso não é esse tema, não, professor. Nosso é sobre o processo de DTC. Declaração. DTC. Eu botei o nome aqui porque para me lembrar. Mas é o DTC. Eu preciso do DTC. Tá, desculpem. Eu tenho até que mudar aqui o nome. Depois eu achar uma caneta aqui para mudar. Primeiro a gente vai mostrar o mapa, então, e depois a planilha, né? Isso. Deixa eu ver. Isso. Qual é o nome o que significa DTC? Declaração de tempo de contribuição. Está aparecendo aí? Tá, Ju. Setinha para lá. Tu passa aqui, ó.
Bom, o fluxo acho que já foi explicado, né? A Sara e eu, a gente foi fazendo algumas complementações, né, no número, corrigindo algumas coisas. E a partir daí a gente primeiramente seguiu o roteiro que estava lá no material, que era percorrer o mapa para identificar os riscos, onde acontecem os riscos, né? E daí a gente passou para a tabela que estava lá de modelo para a gente preencher. Uhum. Acho que é isso, né? Na parte do mapa. Como a gente estava brincando ontem aqui, na verdade não tem nada de arriscado, assim, de risco de vida, nem de desabar um prédio, nada disso. O nosso risco aqui é atrasar um pouco o processo por conta de atraso, né, de entrega dos documentos, a pessoa já perdeu um prazo de entregar no INSS, ou coisa assim, né? Então tudo, na verdade, tudo que resulta numa diligência é atraso, né? Então é isso que acontece, assim. Tem muita coisa a gente vê que provém lá da falta de conhecimento às vezes do interessado, às vezes de alguém que também, de outro ator que participa, no intermediário, falta de conhecimento do processo, né? Então, daí até a gente, depois de explicar, a gente sugeriu como melhoria para estar divulgando onde tem a orientação, que é no blog, né? E oferecer treinamento, coisas assim que a gente vai estar explicando caso a caso. Então, a gente identificou ali, primeiramente, a atividade que acontece aquele risco, e daí a gente, né, descreveu o risco, o problema, a solução correspondente e tudo mais. Acho que dá para ir lá para a tabela e depois a gente pode estar trazendo aqui para o mapa para mostrar onde acontece aquele risco, né? Tá. Vou ficar um pouquinho para lá, então tem que ficar. Acho que não. Olha, a gente foi um pouco atrevido de colocar ali na tabela uma numeraçãozinha para a gente se organizar na explicação. A gente colocou ali um número assim para a gente. Primeiro a gente vai identificar onde localizar o problema, depois a gente vai falar do problema e assim por diante. Tipo assim, o risco 1. Onde é que está? O processo de TC está na atividade solicitar correções, que é a atividade 10. Perfeito. Aí depois, o que é a falha, né, o problema? São essas 3. Dificuldade de contato com o servidor demandante, dificuldade de entendimento da diligência e falta de conhecimento sobre o processo. Aí, vai descrever um pouquinho mais. Vamos aqui, a gente botou no 3 meses. Não encontrar o interessado ou dificuldade de compreensão da diligência, então às vezes eles não resolvem como deveriam, ou arquivam o processo sem resolver, lá na regional. Aí a descrição da solução é entrar em contato da forma que a gente puder, e treinamento dos servidores das creches. E outra sugestão de melhoria seria a maior divulgação das orientações que a gente tem no nosso blog e treinamento dos servidores. Depois, a fonte eu não tinha entendido depois que a gente estava explicando para o Bruno, para a Bruna e para o Cláudio, que eu vi, não é verdade, mas isso aqui, né? Eu botei fonte e o material que a gente usa, né? A fonte de informação, eu botei que são os dados constantes no processo digital, né? No caso, que os envolvidos nesse caso vai ser os responsáveis pela CRE e o dono do processo, né? Que é aqui na fundação. E uma observação aqui é que muitas regionais não têm servidores para fazer esse trabalho, ou outras não veem esse tipo de atividade como sua atribuição. Então, é um problema que a fundação tem, né? Na verdade. Eu vou explicar eu vou explicar o 2. Só deixa eu ver ali a ordem. No caso, o risco 2 ele está na atividade 12, que é quando devolve processo para resolver alguma diligência, né? Então, às vezes, o que acontece? Falta de retorno do servidor, né, interessado. Então, é devolvido para ele, às vezes ele não tem mais interesse em, não sei, às vezes não dá um retorno em si, né? Não entende? Não entende, por várias
razão. Vários motivos acontecem, né, de não ocorrer a continuidade desse processo para, digamos, naquela atividade, vamos dizer assim. E daí depois tem a descrição, né, desse problema. O interessado não atendeu às solicitações e não foi possível atender a diligência. Depois, a descrição da solução. Reforçar tentativas de entrar em contato via telefone, WhatsApp ou e-mail e ele também pode pedir ajuda ao dono do processo. Pode, né, entrar em contato aqui com a fundação. Agora, melhoria e solução. Seria... Muita coisa vai se repetir, assim, né? Tudo acaba vindo muito da falta de conhecimento mesmo por parte deles, né? De não entender como que funciona e precisaria ter uma comunicação melhor para eles e tudo mais. Acredito. Maior divulgação, né? Das orientações sobre o processo de DTC, conforme o blog da GEPS, que é a gerência de pessoas, né? Treinamento de servidores das CREs, de computar os processos corretamente. Depois a 6. A 6 é a fonte. No caso, a gente também colocou dados constantes no processo digital, né? Que está lá no SGPE, e novos dados ou documentos fornecidos pelo demandante. Aí tem os envolvidos nesse risco, né? Então, seriam os responsáveis na CRE, servidor, demandante, interessado e dono do processo, na fundação. E a observação não tem observação, mas é isso. A gente colocou um monte de risco, não sei se precisa ver todos. Ótimo. Muito bem, vocês são muito aplicados. Ótimo. É isso aí. Aí o risco 3 é a dificuldade de fazer contato com esse servidor demandante, né? Isso está lá Assim, na atividade 13. Desculpa te interromper. Ali a gente acho que pode mostrar até no mapa, né? Porque algumas coisas vão se, entre aspas, vão se repetir de riscos, porque eles ocorrem em diferentes atividades, em diferentes pontos. Então, por exemplo, aqui nesse 3 que a Jussara está explicando, que é a dificuldade de contatar o servidor, ele ocorre na atividade 13 e ocorre também na atividade 10, né? Mostra ali no mapa só para... Vocês aqui estão discernindo algumas coisas que ajudam todas as equipes, tá? Que a equipe anterior falou, um mesmo risco pode estar acontecendo em mais de uma atividade. E depois, uma atividade também pode conter mais de um risco. Veja que aquele risco 1 que vocês botaram, ele tem 3 riscos acontecendo ali. Sim. Né? Então, a gente poderia ter R1, 2 e 3 na mesma atividade, não tem problema. Tá? Se são coisas diferentes, a gente ainda não... Eu estou conhecendo um pouquinho, mas vocês conhecem muito mais, né? E identificar, né, se tem três riscos acontecendo ali, muito bem. Deixa eu dar mais uns posicionamentos aqui, assim, né? O risco, você não, mas não são riscos assim, muito grandes, né? Na verdade, quando a gente fala de risco, é risco de prejudicar o processo que vocês estão executando, né? Então, a gente avaliar se isso vai ser uma coisa muito impactante para a organização ou não, pode ser uma coisa posterior. Mas, de fato, se acontecerem essas situações aqui, né, a entrega de vocês está prejudicada. Então, a gente são riscos de operação. Tá? Então, eles são importantes, porque prejudicam. O que vocês têm que... Qual a entrega de vocês? É entregar essas informações de declaração de tempo de contribuição no tempo mais rápido possível. Mais rápido possível, da forma mais correta e clara o possível, digamos, né? Se entender assim como vocês podem atender bem esse cliente que é um cliente interno, né? Entregar da melhor maneira possível no tempo mais... Então, as coisas que impedem, internas, né? Porque também fala assim,
o risco de ter uma pandemia. Não, isso não é um risco de operação, é um risco contingencial, digamos, ambiental, né? Mas quando a gente fala aqui de riscos, a gente está falando de riscos do processo, de má operação, dificuldade na operação do processo. Entendem a diferença? Né? Então, esses, por exemplo, vocês não podem controlar a pandemia ou greve sei lá, dos departamentos jurídicos aí que definem, né, esses. Mas o que é interno, que está fazendo parte da operação de vocês, é o que está sob controle de vocês, é esses riscos que a gente está atentos aqui para sanar ou achar melhorias. Mas até o que vocês me mostraram, parece que é bem isso que vocês pescaram aqui. Sim. Então, pessoal, a gente vai seguir aqui, né? Se tu permitir, né? Que eu acho que eu te interrompi. O que acontece? Tu comentou sobre esses riscos que, no primeiro momento, não são coisas tão, assim, né? Grandes, mas acaba que, como tudo tem prazo, assim, na maioria dos casos, né? Porque depende de outro órgão, né? INSS e tudo mais. Então, quanto menos obstáculo ali, né? Melhor para a organização, melhor para quem está esperando aquele documento, né? Então, ali, seguindo nos riscos, também existe um outro risco que é problemas com portarias que ainda não foram publicadas ou que têm erros, porque a portaria é um documento que é utilizado nesse processo. Então, acontece de, por exemplo, assim, os ACTs que começaram esse ano ainda não ter saído da portaria de nomeação, né, ou até de exoneração, se for o caso. Então, isso acaba que dificulta, né? Daí, vou só seguir o roteirinho para não perder aqui também. Então, essa atividade acontece, esse risco acontece na atividade 18 do mapa, que é quando o dono do processo ele solicita diligência ao setor de portaria para que seja emitida ou para que seja localizada, e se não for emitida, não tiver sido emitida, aí sim é o risco, né? Então, a falha, o risco em si seria, como eu já falei, problemas com a portaria que não foi publicada ou que contém erro, e a descrição desse problema, né? Servidores pedem DTC, declaração de tempo de contribuição, em ano que tem contratos vigentes ou recém foram dispensados e precisam aguardar a publicação de uma portaria conjunta ou que precisam de retificações de dados em portarias ou publicações de portarias que não foram feitas. Então, se essa portaria daquele servidor não tiver sido publicada, ele fica aguardando até, digamos, ser publicado, né? Porque geralmente eles esperam para acumular, vamos dizer assim, várias pessoas para fazer uma portaria conjunta. Teve um ano que a gente precisou de um aval da SEA para poder publicar, levou quase um ano para ter processo para mim esperando. Eu tive que ficar aguardando para poder resolver a situação de portaria. Então, é uma coisa muito chata, né? As pessoas acham que é problema nosso aqui, até explicar, né? Que não depende só nosso, de nós aqui, é complicado. E daí, descrição da solução. Como já foi falado, daí o dono do processo solicita ao servidor responsável pelo setor de portarias a resolução da diligência e solicita aos gestores mais servidores para trabalharem na gestão de pessoas, né? Na gerência porque de pessoas. isso é um problema aqui nosso, atualmente, aqui no nosso setor, na gerência, nossa gerência, no setor de portaria, não tem um servidor específico para trabalhar na portaria. É uma servidora que é de outro setor que está acumulando função. Então, o que acontece é que ela atende as portarias, não é só da GEPS, é da fundação inteira, e não está conseguindo alimentar no sistema, ela só está publicando, não está sendo alimentada. Então, é uma questão também que a fundação está precisando de mais servidores na nossa gerência. Ainda, com isso, ainda tem esse agravante, né? Então, seria esse problema, né, de estar tentando dar mais, né, força de trabalho para essa demanda, né? Melhoria e solução. Solicitar a gestão, habilitação, como ela já falou, né, de manejamento
prover, né, algum cargo para poder estar alimentando o sistema. Então, acelerar esse processo em si da portaria, né? E a fonte é portarias do acervo digital e físico da Fundação, dados constantes no processo digital da SGPS e RH. Envolvidos dono do processo, servidor do setor de portarias e gestão. Observações, como falou, falta de servidor específico para atuar nesse trabalho de portaria. O que é esse? O risco 5 está numa atividade 21, que é realizar os cálculos necessários, né, para o relatório das remunerações. Então, o problema é que muitos contratos de vaga vinculada são servidores contratados. Eu fui uma dessas pessoas que a gente é contratada às vezes com a CP em um ano, né, determinado ano, principalmente nos anos mais antigos, em que, por exemplo, eu começava a trabalhar lá em 20 de fevereiro, então não deu tempo hábil de lançar pagamento no próprio fevereiro, então vou receber esses dias trabalhados junto com o mês de março. Então isso bagunça bastante as fichas financeiras das pessoas e eu não posso mandar o relatório dessas remunerações dessa forma lá para o INSS. Então é preciso fazer todo um cálculo, colocar o que cabe em cada mês. Isso tem... Então, esse que é o problema que algumas pessoas que pedem TC têm esse problema na ficha financeira tem que ser arrumada, então demora um pouco mais. Então, a solução realmente é realizar esses cálculos, preencher lacunas faltantes das histórias que possuem valores errados. Uma melhoria, então, para essa solução seria, novamente, mais servidores para atuar aqui na GEPS. Hoje, apesar da equipe ser pequena, o pessoal tem dado conseguido assim, muita eficiência, né? Fazer com que não haja esses atrasos na hora de fazer esses lançamentos. A Dariana aí pode explicar um pouco melhor isso, né? Mas antigamente acontecia bastante, tá? Lá nos anos de 2000, quando eu vejo o processo de 2004, 2005 até 2010, eu sei que vou ter problemas de cálculo para fazer. Mas pessoas que têm contratos acima de 2012, assim, já não vai ter tanto cálculo, porque as coisas foram mais se sistematizando, né? E tem menos cálculos para fazer. As fontes, então, são as fichas financeiras, são tabelas que são utilizadas, são de valores de vencimentos, em cada época, independente do nível, né, que a pessoa estava. 20 horas, 40 horas também, se recebia ou não recebia abono, quanto é que estava a regência de classe naquele momento, quantos dias naquele mês tinha, para calcular a alimentação, então também são utilizados para meio de cálculos. É uma parte, então, se precisar fazer esse ajuste, demora um pouquinho também, né? Então, mais um risco que a pessoa que tem esse processo corre, né, de passar por isso. Tá. Isso aqui a gente ficou, será que bota, será que não bota? Eu somente, né? Pode falar, pode. É que esse aqui é um problema que eu tenho, que quando eu peço já fiz o grosso todo do trabalho, já emiti o DTC, já emiti o relatório, e agora é só com o processo para essa assinatura para a chefia. Quando a minha chefe demora um pouco mais para assinar, eu me perco muitas vezes e esqueço o processo, porque começo a fazer outra coisa, e esse aqui é um problema um risco mais aqui, que aí eu tenho que estar conferindo de vez em quando, tá? Eu começo outros processos, tenho que estar conferindo, e às vezes foi assinado depois das 7 horas da noite, aí às vezes tem que deixar para outro dia, no outro dia já começa um monte de demanda, e tem um risco ainda de processo a gente ficar, já ficou aqui às vezes 2, 3 dias, e eu não enviar porque eu não conferi se foi assinado, porque eu só posso mandar para frente depois que está assinado. Então, aí uma sugestão até que combinar com as chefes para concluir e eu proativamente despacho o processo no mesmo dia que saem aqui dos documentos, né? Se não for possível, para não acontecer isso, porque é muita coisa que a gente controla ao mesmo tempo. Na verdade, eu acho que não só no mesmo dia, mas até o horário do expediente da fundação. Porque se é no mesmo dia e é após o horário, tu já foi para casa e daí tem que estar retornando no dia seguinte aquele processo que já poderia ter bem encaminhado, vamos dizer assim,
e daí tem que voltar lá para ver se foi feita a assinatura depois do horário do expediente pela chefia. Então, seria interessante a chefia assinar todos os processos até o horário do expediente da fundação, até um pouco antes, para dar tempo de todo mundo que fez aquele processo, né? Concluiu aquele processo naquele dia, tentar finalizar no mesmo dia, né? Se já tiver em fase de finalização, pendente de assinatura. Aí, o último é sobre comunicação de novo. Então, assim, o último risco é quando, por exemplo, assim, a atividade 28, confirmar o recebimento. Depois, quando é emitido os documentos, a Jussara, se é um processo interno, ela fica responsável por comunicar o servidor interessado, né? Ele ficar sabendo. E aí, ela precisa de uma confirmação para ver se ele recebeu aquele comunicado dela, aquele aviso dela. Então, seria essa atividade que eu também tenho que monitorar, né? E às vezes tem dificuldade de conversar com as pessoas, de encontrar número errado, celular, e-mail, que a pessoa não olha, então sempre a mesma coisa. Isso. Então, o problema é esse, né? Na verdade, seria, vamos dizer assim, a ausência de confirmação, talvez. E o terceiro, se receber os documentos solicitados, número de telefone escrito errado, como eu acabou de falar, né? Avisos enviados por e-mail, cai na caixa de spam, também acontece. Descrição do problema, reforçar as tentativas de contato, né? O telefone, o WhatsApp, para ver se ele recebeu ou não, porque ela precisa dessa confirmação para arquivar, né? Para ver se já está tudo ok. E daí teria que estar uma solução, reforçando o contato, né? WhatsApp, e-mail, às vezes procurar a pessoa no local de trabalho, né? Assim, se na fundação é mais fácil, né? Às vezes enfim, não sei. Às vezes é advogado, eles têm que entrar em contato, porque tem pessoas que têm procuração de advogado para fazer esse tipo de documento, então a gente tem que entrar em contato com eles. E ali a solução ela é bem comum a quase todos, que é de maior divulgação das orientações, né? Um esclarecimento maior por parte das outras partes, né? Dos outros atores, né? Não só do dono do processo, porque o dono do processo, teoricamente, ele já sabe bastante coisa, mas às vezes a outra parte não tem esse domínio, nem às vezes do básico. Então, divulgar melhor as orientações sobre esse processo, sobre todos, né? Porque se o processo ele é bem feitinho, bem certinho com as orientações, é difícil dar alguma negligência assim, de falta de documento, de falta de comunicação, principalmente. Né? As outras a pessoa não vai ter como controle, né? Como uma ficha financeira antiga, né? Uma portaria. Mas essas questões assim, provavelmente de comunicação, saber, a pessoa saber da importância de preencher o formulário corretamente, isso já ajuda bastante. Isso. E também que eles podem estar acompanhando o processo, né, pelo portal externo, né, que tu colocou aqui. Isso, né? Então, o externo, pelo menos, mostra, antigamente dava de ver as peças, hoje eles só mostram o andamento, se já foi de um lugar para o outro, se já foi arquivado, pelo menos você só consegue ver. Aí a fonte são os dados constantes no processo digital, do SBPE, dados do servidor no CNRH, envolvidos dono do processo e demandante. A observação não tem. Muito bem. Olha, vocês são muito aplicados e eu acho que tem assim algumas coisas importantes para o grupo todo entender, perceber o que tem na mão, né? Vejam, tem uma profusão de ideias, tá? Tem uma profusão de ideias que todas elas me parecem boas. Existem soluções, problemas. Se você saísse para apresentar isso ou tentar estabelecer os ajustes, seria muito confuso, sem um mapa, sem uma visão do processo em si. Né? Você acaba se perdendo nas ideias, né? E não sabendo exatamente se estão implantadas ou não, porque e nem como implantar. Na medida que vocês têm mapeados os processos,
né? Vocês têm uma fórmula de identificar onde vai fazer, quem vai mexer, aonde que a gente deve atuar e que efeito vai acontecer no restante do processo, tá? Então, aqui é um exemplo clássico. Mas só tem uma melhoria, né? Tudo bem, mesmo que não tivesse mapa de processo, você poderia sair fazendo uma melhoria. Mas se você tem várias delas acontecendo, né? Você tem que priorizar, entender, explicar por que vale a pena. Dizer assim, tem que botar mais uma pessoa. É muito difícil, né? Chegar, bota mais uma pessoa aqui, mais uma lá, né? É difícil se você não consegue mostrar num fluxo que existe uma demanda e que existe uma falta de pessoal. Até isso precisa ser mostrado no fluxo. Muitas vezes, ao organizar o processo, a gente até diminui a demanda de cada funcionário dentro do trabalho e consegue dar conta porque o fluxo está melhor organizado, né? Mas muitas vezes não. Muitas vezes a gente precisa dessas ferramentas para mostrar que está mal dimensionado, porque pelo fluxo e né? Então, o mapeamento de processos também ajuda nesse. Tem muita gente que usa essa ferramenta para dimensionamento de equipes de trabalho. É muito usado. Assim, hoje eu acho que é a ferramenta mais utilizada para essa finalidade. Mas é muito, né? É perigoso usar isso já como solução para o problema, porque está sendo estudado o processo, né? Então vale a pena uma análise crítica para ver, primeiro, é possível reorganizar o processo para diminuir essa carga de trabalho, né? Será que está sendo feito retrabalho, ou o fato de ter tanta demanda vindo errada, com problemas, isso não está fazendo com que a força de trabalho esteja sendo comprometida com esses loopings aí que estão acontecendo antes, né? Então, tudo isso faz parte desse trabalho que vai ser feito no to be, né? na etapa seguinte. E essas informações que vocês botaram, nada disso vai ser perdido. Vocês têm que registrar isso, tá? Para usar isso como uma fonte de inspiração para o trabalho mais posterior, que vai ser olhar ponto a ponto e ver, puxa, a gente teve essa ideia, mas agora que a gente está vendo de uma maneira mais clara, essa pode ser aproveitada, essa aqui, quem sabe, não, acho que não faz mais nem sentido, mas está lá registrado. Entenderam? Foi muito bom, foi valioso até o fato de ver que vocês encontraram vários riscos, né? E assim, agora vocês têm uma ferramenta para trabalhar com essa profusão de situações para melhorar, tá bom? Então, só uma observação também, que o WhatsApp aqui, eu acabo usando o meu pessoal, porque não tem um também da instituição, né? Então, eu acabo depois até penalizado das pessoas, né? Porque a comunicação do WhatsApp hoje em dia é muito utilizada pelas pessoas em geral. Então, ela sente muito mais verdade conversar comigo do que por via e-mail ou outra forma. E essa questão aí do pessoal, eu acredito que olhar a fundação como um todo. Eu acredito que aqui também haja servidores subaproveitados em lugares, enquanto outros estão faltando. Então, às vezes, não é nem contratação mesmo, é planejamento interno. Eu quero só fazer mais uma observação também. Essa estrutura aqui desse arquivo de Word aqui, né? Ou de Excel, ele é uma sugestão para essas anotações. Eu vi que vocês usaram fonte envolvidos de uma maneira um pouco diferente, mas se ela é valiosa, usem a criatividade. Não precisa, tem que estar nesse quadradinho. É diferente da anotação. A anotação não dá para, vou inventar um novo símbolo aqui. Não, porque é uma linguagem internacional, né? Mas está se referindo à ordem que a gente poder falar aqui. Eu achei melhor botar até a numeração para poder primeiro identificar, depois ir para o problema, depois descrever o problema, depois a solução e a melhoria da solução. Sim. Depois a fonte incluída, porque a forma como estava ali as colunas, para mim estava mais confusa. Sintam-se à vontade para rearranjar, porque isso aqui não é uma ferramenta do BPM, isso aqui é uma tabela
de apoio a vocês. Então, tem que apoiar de uma maneira que ajude, não atrapalhe, né? Obrigada. Então, fiquem à vontade, né? Usem isso ou criem novas colunas se acharem interessante, mas a lição aqui é que, enquanto a gente está mesmo nessa fase inicial, mesmo que a gente ainda não esteja na fase de solução, essas informações costumam vir à tona e não podem ser desperdiçadas, né? Ou ficar lá na lembrança, porque depois esquece. Assim, vocês vão continuar fazendo o trabalho de descrição do jeito que é a situação atual, mas está registrado a matéria-prima para vocês usarem depois no processo de criação, de modificação, de melhoria do processo. Combinado? Parabéns. Vamos lá para o grupo 8, grupo 9, posse de servidores efetivos com a Andresa e a Dayana. Olá. Dale, Andresa. Boa tarde. Ai, meu Deus, que nervoso, professor. Coleguinha. Vamos lá. Onde é que compartilha para começar? Que hoje está um pouquinho diferente, que eu estava procurando onde que compartilha. Lá no verdinho, share screen. Ah, ali mesmo? Tá. Share screen. Então tá. Aí seleciona a tela, né? Tá visualizando? Ah. Sim. Sim? Uhum. Tá aparecendo. Tá aparecendo esse quadradinho para vocês preto no meio também ou não? Não, Não, tá só para mim que tá aparecendo. não tem quadradinho preto, tem só o nosso, Só o nosso. o nosso diagrama. Uhum. Vê se tu consegue arrastar ele para o lado. Às vezes é o chat ou às vezes é uma É o câmera. chat, eu arrastei aqui um pouquinho pro lado, então é o chat. Dá para baixar ele também, diminuir. Tá. Bom, o nosso diagrama, então, nós reajustamos ele todo, aqui ele ficou bem maior, porque a gente incluiu mais raias, né, para os demais autores que não tinham sido contemplados no primeiro diagrama, né. Então, aqui eu estou mostrando ele, tá pequenininho, só para mostrar ele total. E aqui o que foi acrescentado, então. A gente já tinha os atores como Cojuri e a CEA e a JEPS, né, que era o dono do processo. Aqui foi incluída uma raia para o presidente, né, que ele participa das assinaturas, né, da inclusão do ofício. Foi incluída também uma raia para o candidato e uma raia do controle interno. Tá? Aqui o processo, então, antes a gente tinha colocado 2 inícios, tanto pela CEA quanto pela consultoria jurídica, a gente colocou agora centralizado, então, onde inicia quando recebemos a demanda, então, o início ali na JEPS. Ótimo. E aí, ela recebe a demanda de posse, né, e aí aqui que ela se distribui entre se é uma decisão judicial ou se é pelo concurso, né, uma posse sem ser judicial. Aqui a gente foi... Até os reloginhos, a gente ficou com dificuldade também na questão ali das conexões do reloginho, do prazo. Eu tentei observar ali quando foi ajustando do Cláudio, para tentar ajustar no nosso também. Eu não sei se ficou bem certo dessa forma ainda. Quem é que da turma pode ajudar aí no reloginho? Se fosse dar uma sugestão. Não, vamos usar o fórum. Então tá. Que aqui a gente comunica os candidatos, enquanto o candidato providencia os documentos. Vou tentar ampliar um pouquinho mais. Enquanto o candidato providencia os documentos, não tem um prazo de 25 ali, 30 dias, enquanto isso a JEPS vai recebendo essa documentação. A equipe, o fórum aí, alguém do fórum pode dar uma sugestão de melhorar essa anotação? Cláudio? Eu acho que falta um quadradinho depois do relógio ali, porque o candidato ele vai providenciar e depois ele tem uma outra ação que é enviar, né? Eu acho que daí, na minha opinião, está faltando depois do reloginho ali, lá na raia do candidato mesmo. Né? Então a gente não entende que só providenciar o prazo que ele vai entregar. Ele a vai gente providenciar recebe, e vai enviar, né? Daí vocês vão receber. Acho que é essa etapa. Deixa eu dar o professor concorda comigo. Vamos dar uma esclarecida aqui. Ó. Vamos fazer a leitura do jeito que está aqui.
Tá? Tá. Tá. No 6, olha só como é bom ter número, né? Porque daí agora, só falando número, todo mundo já focaliza onde a gente está, né? Tá. Mas na atividade 6, comunicar os candidatos. A partir dessa atividade, vão acontecer duas coisas em paralelo. Uhum. Ele vai providenciar os documentos, e a outra, ele vai... Enviada aí seria. Não vai fazer mais nada. Né? E depois de providenciar os documentos, eles vão aguardar 20 a 30 dias para depois receber a documentação. É isso? Não. Andresa, Não. durante o prazo Não. pode receber a qualquer momento, né? Exatamente. Então, aquele reloginho vai estar entre esse símbolo de o gateway, inclusivo com o exclusivo. Ó. Bem no meio vai estar o reloginho. Então, se eu abrir Entenderam? aqui, vocês visualizam a tela ou não? Eu tenho que compartilhar de novo, né? Não, mas não tem problema. Deixa assim, Precisa depois depois vocês tá. corrijam, né? Mas vai estar... O que vai acontecer? Se tiver o reloginho aqui embaixo, entre os dois gateways, ele vai dizer assim, enquanto passa esse prazo de 25 dias, o demandante lá, sei lá, quem é que está lá na raia, vai providenciar os documentos. Tá. Então é só tirar essa parte aqui e trazer o reloginho aqui para o meio. Exatamente. Tá? O que acontecer primeiro vai seguir para frente. Com esse X, ele vai dizer assim, o que acontecer primeiro vai seguir para frente. Se a gente tivesse botado um sinal de mais ali ainda de novo, ele vai dizer assim, só vai seguir para frente a hora que as duas coisas estiverem prontas. Tá? Mas é assim mesmo. Ó. Se ele providenciou antes dos 25 dias, ótimo, já recebe a documentação e você não vai ficar esperando 25 dias aí até finalizar para continuar, né? Certo. Não, mas é porque é marcado uma posse, né? Meu Deus, cada vez que a gente olha, parece assim que tu está fazendo ou alguma coisa errada ou tem mais informações que a gente não colocou. Porque depois que a gente mudou da primeira para essa segunda aí, a gente já incluiu coisa, já tirou coisa e ainda parece que não está... a leitura ainda não é completa, né? Sim. Mas pensas, quanto mais está ficando difícil, significa que mais importante é ter esse desenho, porque vocês acham que é natural o trabalho que fazem, porque vocês estão há anos fazendo isso. Ou, sei lá, já tem uma capacitação também que permite. Mas, né, de fato, muitas coisas que vocês fazem são automáticas e não são percebidas. Né? E na medida que vocês desenham esse processo de uma maneira mais clara, tal, vai emergindo questões, né, que são importantes e que devem estar ali para que outras pessoas visualizem, para que vocês consigam discutir com outros, para que consigam fazer as melhorias nos pontos que realmente estão dando problema. Às vezes, as coisas acontecem num ponto do processo que vocês nem lembram que existe. Mas a hora que desenham, ele aparece. Daí, de repente, o risco está acontecendo naquilo. Né? Ontem a gente ainda estava reformulando ali, conversando com a Jussara também ali no setor, e ela também foi nos dando sugestão ali nesse nosso risco, fluxo, né? Aqui também. No fluxo e no risco também, né? Do que a gente discutiu muito, essa questão do risco, né? No processo. Tá. Deixa eu dar só mais uma opinião aqui. Os gateways, você não precisa usar esse sistema de colcheia aqui. Você tem que nomear eles da mesma maneira que você colocou no evento de prazo, tá? Daí ele fica mais discretinho dentro do padrão internacional. Antes eu troquei. Tá? Mas não tem problema. Assim a gente está lendo. É só um capricho de professor aqui falando para vocês para ficar no padrão internacional, tá bom? É porque daí ele vai junto, ele não vai junto, né, Dai? A gente esse aqui percebeu vai que junto. ele vai junto, é por isso que acho que a gente botou esse... Quando a gente
percebe que quando a gente Mexe. muda de lugar, como a gente teve que tá. mudar muitas vezes, a gente carregava junto, sabe? A informação. Mas tudo bem. Depois, o importante é o seguinte: se vocês acharem que é mais fácil assim, pode, mas na hora que chegar no final, vocês vão ter que Aí, ajustar para estar dentro do tá. padrão, tá? Porque se Durante a vocês colocarem elaboração, assim, vocês não estão dando a informação correta. Está dizendo assim, nesse gateway existe uma informação que é de documentação completa, alguma coisa assim, né? Então, esse aqui é afirmativo, então, quando é o colchete afirmativo, não é uma pergunta? não, é uma pergunta, mas só a forma que vocês estão só apresentando essa estético. pergunta que ela não está Mas dentro do padrão correto. da Então, estética. é só estética, digamos, né? Mas é uma estética, digamos, por exemplo, né? Se eu for escrever um C cedilha, esqueci, não botar o cedilha, botar um sinal de mais embaixo, é estético, né? A pessoa consegue ler que tem alguma coisa ali, mas não está adequado, né? É mais ou Mas menos quando que se esse usa o colchete? Só para a gente saber se em algum momento a gente vai o usar. Quando que a gente colchete, poderia usar? ele é usado como uma observação adicional para uma atividade, por exemplo, né? Ou se eu quero fazer um relatório lá para o Godinho de que que essa atividade aqui depende da assinatura dele e ele está demorando uma semana e isso atrasa, né? Então eu quero pegar, e daí eu vou imprimir esse material, sei lá, e eu quero botar umas observações aí no meio do fluxo para ele entender do que eu estou falando, né? Eu posso botar um texto pequeno ali para acompanhar e a pessoa, olha, observe que nesse campo aqui está acontecendo tal coisa. E para isso que serve esse colcheio, para dar uma informação adicional a uma atividade, por exemplo, dentro do fluxo. Então tá, entendido. Então, Entendido? aí, Mudar a entendi. ideia, o 18 e o 19 também já tem que mudar o reloginho ali também, como ele Isso. orientou. O reloginho vem aqui para o meio, então, que vai seguir a Mas isso foi só um parênteses aí. Vamos lá nos riscos que vocês identificaram. Vamos, nós não temos, não citamos muitos, mas citamos dois aqui bem importantes. Então, eu vou abrir Vamos aqui lá. a planilha. Tem que mudar o compartilhamento. A gente teve Aqui. algumas dúvidas ali, professor, no final, assim, quando a gente, uma atividade não finalizou, que a gente precisa voltar lá numa raia lá para cima, como fazer, uma questão de caminho, de fluxo, é bem complicado ali, assim, no final. Tá? Depois a gente pode aproveitar uns minutinhos, mas o que a gente vai fazer terminando esse grupo, né? Daí, quem tiver que quiser trabalhar no seu processo, daí vai poder sair depois da turma, e quem quiser acompanhar, porque a gente vai voltar ainda para o grupo 3, né? E para o grupo de vocês. Então, a gente pode continuar depois, falar um pouquinho sobre o final de vocês, depois a gente vai para o grupo 3, mas daí a gente já libera a turma para, se quiserem trabalhar nos seus fluxos, né? Tá. Okay. Mas vamos lá. Tá, então sobre os riscos eu vou falar, né? Nós apontamos 2 riscos, porque a gente também ficou bem em dúvida como preencher essa planilha ali, a gente não sabia a fonte, o processo também, depois, agora, é claro, depois que os grupos começam a falar, a gente vai percebendo que tem coisas que pode melhorar, ou pode tirar, ou pode, né? Então, assim, a gente percebeu 2 riscos, né? Que fica lá no número 6, na atividade 6, que é o risco R1, que é do cadastro desatualizado, e a gente também achou o risco 2, que é do prazo judicial, que também está lá na atividade 4, né? Então, esse risco o risco 1, né, do cadastro desatualizado, ele foi bem... a gente apontou ele por quê? Porque a gente vem de uma demanda de posse judicial, que aconteceu agora em janeiro, e aí a gente começou a perceber muitos cadastros desatualizados. E como a gente ia chegar a esses 431 candidatos que estavam lá no ato, né, para tomar a posse. E aí, nós, primeiramente, o Cláudio teve a ideia, né, pensou em otimizar o nosso tempo e criou pelo Google Forms,
um cadastro, né, para a gente atualizar os dados, e aí encaminhamos via e-mail para todos esses servidores, né, porque ele foi publicado, quero deixar aqui bem claro, que foi publicado amplamente, né, esse é um concurso de 2014, ele saiu na página várias vezes, na página da Fundação, a gente divulgou para diretores, divulgamos para as CREs, que são as coordenadorias regionais, né, que fazem parte do nosso, ali junto, né, do nosso processo de educação especial, tentamos divulgar, claro, e encaminhamos aí para os e-mails, para os contatos, né, dos candidatos. E aí, muitos estavam desatualizados, porque não preencheram, né, sequer preencheram o Google, né, lá o formulário, e aí a gente pensa assim, que teria que ser, né, pensado esse foi o problema, né, então a gente pensou que o candidato tem que manter esses dados atualizados, independente de ser um concurso lá de 2014, mesmo porque eles tinham as expectativas, né, de conseguir judicialmente e entrarem, né, e aí a gente, a melhoria são os dados cadastrais, que entendemos que os servidores eles têm que manter atualizados, eles têm que procurar a fundação para isso, mas muitos a gente teve que recorrer ao sistema nosso ali de SIG-RH, né, e o SGPE, para ver se a gente buscava, de alguma forma, um outro contato do servidor, né, e aí conseguimos telefones, ou a PAI que o servidor exerceu, né, em algum momento, para tentar entrar em contato, né? Alguns foram positivos, conseguimos sim um novo contato do servidor e outros não, né? Então, esse foi o risco, a gente aponta ele como um risco, né? Que é o cadastro atualizado, que seria manter, né? E que a solução, a descrição do problema não é possível localizar o candidato, pois o mesmo mudou de endereço, né? A fonte ali que a gente usou nesse momento foi o SIG-RH, SGPE e outras, né, fontes junto com as CREs, a página da Fundação, né? E os envolvidos eram mesmo os candidatos e as JEPs, né? Eu não sei se deu para vocês entenderem, é porque assim, a gente sim. colocou, nós pontuamos, sabe? Mas assim, está mal elaborado, mal escrito ali, acho que a gente vai ter que melhorar isso, porque também a gente não entendeu muito bem como seria, e aí, então, ali quando a gente fala do processo atividade, seria, o processo é o nosso processo de posse, a atividade seria o número ali da atividade que eu já descrevi, que é o 6, né? E a melhoria é tentar contactar de alguma forma com o servidor. Por AR, claro, né? Assim, num processo normal, a gente encaminha o AR, encaminha por e-mail, né? Mas esse foi uma demanda judicial que chegou assim, meio atropelando todos, então a gente precisou usar de outras formas, né? E aí, como a Ju falou, assim, o nosso WhatsApp, ele virou pessoal, ele virou um WhatsApp, né, institucional, né? Eu tenho muitos contatos, eu digo que o meu telefone está na boca do povo. Eu acho que eu falei com quase 400, não foram a gente não deu 431 posses, né? Mas em torno de 250. Eu acho que das 250 eu falei pelo meu telefone particular para orientações, né? Mas então esse é um risco grande, né? E o outro risco que a gente apontou, que é o R2, que está lá na atividade 4, né, quando a gente fala de atividade, que é o prazo judicial. Então, muitos processos chegam para a gente, né, com um prazo estourando, eles têm 5 dias, 10 dias, 2 dias para a publicação do ato, e aí o processo chega atrasado da COJU, então a gente tem que pensar numa forma, né, porque precisa cumprir a decisão judicial, né, tem que autuar e tramitar o processo para a Secretaria da Administração, e aí não pode extrapolar, porque se você extrapolar, gera multa, né, para o Estado. Então, essa seria, e a descrição do nosso problema, a gente colocou atuação imediata do processo de tramitação celery entre os envolvidos com atenção ao prazo. Só que teríamos que pensar numa outra forma para o negócio não atrasar, né, para não chegar... E a gente acabou não pensando nessa solução, né? Claro, fazer com rapidez, sim, mas, por exemplo, eu fico pensando, se eu estiver doente
né? Claro, tem uma pessoa que pode me substituir, mas aconteceu qualquer imprevisto e aquele tem um dia de prazo, aí como seria? Então, teria que utilizar isso antes, né? Com antecedência, né? Mais antecedência. Muito bem, olha, vocês estão de parabéns também, né? Eu acho que, mesmo ainda tendo algumas oportunidades de melhoria aqui, vocês já estão utilizando essa ferramenta e refletindo. É tentador, imagino, já sair fazendo as melhorias, né? Mas vocês vão ter que se conter um pouquinho nesse sentido. Vai ter um momento de botar essas melhorias e começar a desenhar um fluxo melhor, tá? Aqui só chamando algumas atenções aqui, ó. Prazo judicial não é um risco, não é um problema, porque tudo tem prazo, né? Esses processos jurídicos têm prazo. Agora, prazo... Mas se ele vir com multa? Não, mas isso não é um risco, né? O prazo ter multa é uma característica do processo, digamos, né? Se você trabalha né, nessa área jurídica, então você sabe que se não cumprir o prazo estabelecido, vai ter várias consequências. Então, as consequências não são o risco. O risco, na verdade, é ele chegar já em cima da hora ou perder prazo antes de vocês terem o controle, né, o conhecimento disso na mão. Então, o risco é o processo chegarem com atraso, certo? Porque prazo judicial é uma característica ambiental, digamos, faz parte, todo processo jurídico desse, né, tem prazo e não atender o prazo tem consequências, né? Seja multa, seja outras coisas, né? Então, isso é uma característica do trabalho de vocês, não é um risco. O risco o risco de operação aqui é chegar com um prazo já andando, né? Que já rolando, ou seja, vocês perderam possibilidade de trabalho, então esse sim é um risco, né? Cadastro desatualizado é um risco, sim, porque vocês esperam que o cadastro deveria estar certo. Então, faz parte do processo ter esses cadastros. Então, sim, isso é um risco. Agora, vocês todos, antes, já no outro grupo, já citou também um outro risco que não foi colocado aqui. O fato de vocês estarem usando os WhatsApp pessoais é um risco. Claro que é, né? Porque está expondo vocês, né? Tá criando um canal de comunicação que não é institucional, não sei qual é o impacto jurídico disso, né? E até o risco né, para a própria organização, daqui a pouco, né? Um problema jurídico aí de um passivo, né? Em relação a isso, nem sei como é que funciona isso, mas me parece que é um risco, sim, e pode começar, e se um WhatsApp pessoal de vocês, sei lá, sofre algum dano, né, daqui a pouco vocês estão sendo responsabilizadas porque o WhatsApp de vocês não recebeu a informação certa, entende? Então, para mim... Sim, já aconteceu comigo, assim. Então, de receber até mensagens não assim, meio desaforadas, por que não atendeu, exato. por que não respondeu, sim. Então, por exemplo, aonde é que está esse risco no processo? Quando vocês enviam a mensagem, tem um risco ali. Por quê? Porque não existe ainda um WhatsApp institucional e então essa informação está indo com um risco interpessoal e um risco também de outras naturezas, mas também pode ser desenhado. Só estou chamando a atenção disso porque, como o outro grupo também botou e vocês falaram, mas pode sim estar ali, tá? Para que um dia que vocês desenharem melhor esse processo, lembrar que tem essa questão. Voltando ainda, a essas soluções, por enquanto, vocês não precisam investir muito tempo nisso, porque é mais uma lembrança, uma anotação de uma lembrança que deve ser tratado mais adiante, do que uma solução. Por quê? Agora, vocês estão com uma visão ainda parcial do processo. Mesmo que vocês trabalhem diariamente ali,
vocês ainda não veem o todo. Na medida que a gente vai evoluindo, mesmo o trabalho que já é familiar para vocês vai ficando mais claro. Quando a gente enxerga o todo, às vezes as soluções não passam a ser tão pontuais. Às vezes tem uma substituição, que aquilo lá nem vale a pena mexer naquilo, porque vamos substituir, por exemplo, essa parte. Entende? Então, você tem uma visão mais sistêmica, né? E daí, essa anotação daí pode ser que não seja tão relevante, não seja a solução, porque vocês estão dando agora soluções pontuais, né? Para melhorar o fluxo do jeito que ele está, mas de repente vai que seria melhor modificar um braço inteiro desse fluxo, né? De repente essa solução pontual não seja tão mais necessária. Entenderam o que eu falei? Sim. Mas esse ponto que vocês estão fazendo é fundamental. Na medida que estão desenhando, não perder essas ideias que estão frescas na cabeça, ou de quem falou, de quem pensou, né? Então, ter essa atenção às ideias e registrá-las. É isso que vocês estão fazendo aqui. Tá? Então, de parabéns. Agora, gente, ó, já são 4h30, né? Vai sobrar mais meia horinha para vocês mexerem nos fluxos. Nesse ponto, pode parar o compartilhamento? E daí a gente vê todo mundo aqui na turma. Por gentileza. Pronto. Turma, ó, estão de parabéns, né? Pena que faltou também a Tayla, Elaine e Jason, não estavam aqui, né? Daí a gente acabou tendo um grupo a menos, a gente acabou investindo mais tempo nos outros grupos que apresentaram, tá? Quem quiser continuar na sala, agora eu vou falar mais um pouquinho só sobre a parte final da Andresa e da Bruna. Da Dai. Não, da Andresa. Da Daiana, desculpa. Meu e da Dai. Desculpe. A Andresa e da Dai. Sim. Ver essa questão que ela pediu ali no finalzinho, que ficou meio confuso. E depois nós vamos retornar para a Ana Carolina e a Juliana lá, que elas também pediram ajuda. Tá? Então, essas 4 pessoas, então, eu peço que fiquem na sala. O restante da turma tem a liberdade. Se quiserem continuar vendo aqui, acompanhando, se quiserem usar esse tempo para trabalhar daí nos seus fluxos com as ideias que foram geradas aqui, fiquem à vontade, tá bom? Tudo bem? Então, para aqueles que quiserem ir, eu já deixo o meu agradecimento, né? Reitero que estou sempre à disposição. Obrigado, professor. Boa tarde, pessoal. Valeu. Boa tarde. Obrigada, tchau. Tava tudo lindo, tudo ótimo. O grupo de vocês foi 10, Cláudio, fã número 1. Obrigado. Teu processo também tá muito bom. Parabéns, Dai. Maior. Obrigada. Parabéns, Ju, Ju, parabéns, Ana. Parabéns Tchau, a todos, tchau. todo mundo bem esforçado, né? Tchau. Tchau. Muito bem. Podemos fazer nessa ordem, primeiro, já que a gente já está fresquinho no fluxo da Andresa e da Daiana, então, daí depois a gente retoma o de vocês. Pode ser, Ana, Carolina e Juliana? Tá. Então, vamos lá. Isso. Ai, Dai, o que a gente pensou ali no... Vamos. Aqui fica bem em cima da... Teria que aumentar um pouquinho o zoom aqui para entender. Estou tirando a barra aqui do compartilhamento, que ela fica bem em cima da... Um pouquinho, deixa eu tirar. Aqui embaixo a gente está vendo um probleminha aqui, ó. Vai mais para baixo aqui, ó. Meu Deus, ele já enxerga muito rápido. A gente precisava de uma assessoria mais direta, assim, contigo, para fazer no momento ali que a gente está fazendo, sabe? Na verdade, assim, esse trabalho, do jeito que a gente foi contratado agora, para dar essa aula, para formar essa capacitação de vocês, né? Pode ser que a gente consiga
e eu acho que vai depender daí dessa conversação, né, com o Godinho e com toda a equipe, dar um passo além, que daí seria presencial até. Seria a gente organizar os macroprocessos, identificar onde é que estão os processos que vocês já mapearam, montar para a fundação um repositório de processos que todo mundo tem acesso e lapidar esses processos que já estão existentes e deixar claro aqueles que ainda precisam ser mapeados. Na medida que cada um vai mapeando, né, vai formando aquele quadro que é acessível a todos, né? Então, isso seria uma coisa bem legal, que é o que a gente fez no Ministério da Saúde e que, na verdade, não concluir, é que a gente né, vai professor? assim, né? A gente vai orientando um a um, presencial, arrumando e vai ficando no final, o todo fica pronto, sabe? Porque daí, ontem, quando o senhor falou que, ontem não, na segunda-feira, quando o senhor disse que vamos fazer até certo ponto, depois o final ali a gente não tem mais um contrato, né? E aí a gente ficou, poxa, mas aí como que vai ser? Nós não vamos conseguir visualizar e vamos conseguir pôr em prática o que a gente tem, né? Ou se a gente precisa de mais. Eu, na verdade, já discordo de vocês. Eu acho que vocês já estão mostrando um grau de evolução muito bom, né? E assim, eu acho que vocês já têm um potencial mesmo de seguir adiante. Mas, claro, se a gente conseguir, isso vai depender. Agora a gente tem o projeto, tem a disponibilidade e o interesse também de fazer esse trabalho, né? E a gente sabe o resultado que dá. Mas a gente não teria outra forma para continuar se não tivesse esse grupo bem formado, entendeu? Não dá. Sim. Normalmente, esse tipo de trabalho vem uma equipe externa e faz. Mas isso é um grande absurdo, porque daí a equipe interna que usa, que é a fonte, as soluções estão todas com vocês. Se vocês não sabem ler, mexer, trabalhar com isso, ter essa visão, não serve de nada ter um monte de mapas assim, guardados ali, sabe? Sim, então, sim. Esse caminho é essencial. Agora, o resto do caminho vai depender da sensibilidade da gestão. E, na verdade, como eles não estão participando, a maior parte dos gestores não está participando desse processo, como eu falei, vai ter que ser bottom-up. Ou seja, vai ter que, em algum momento, vocês apresentarem. Eu imagino que nessa apresentação que vocês vão fazer lá, isso vai empolgar os gestores, né? Então, esse é o caminho. Mas vamos voltar aqui ao mapa de vocês. Certo. Mais para baixo ali eu vi... Mais para baixo? Aqui, ó. Deu. Do 27... Tá? 27, publicar o ato. Então, ele está vindo... a gente não pode ter no meio do fluxo... O pontilhado. O pontilhado, tá? E daí, por que você botou o pontilhado? Porque você usou um texto que essa anotação aí, ela é usada, por exemplo, para colocar um nome de uma lei, por exemplo, que vai ajudar naquela atividade. É uma anotação também complementar, tá? Então, teria que ser um... Aqui, ó, publicar o ato e daí o DOI, você teria que botar um fluxo contínuo e daí um evento intermediário. Se você entrar lá nos eventos intermediários, isso, clica aí. Isso, no evento. No evento intermediário, existem eventos intermediários do tipo, ó, que tem um negocinho, que tem aquele isso, ali, ó. Aí. E esse, que tem um textinho. Que tem condicional, pode ser. Isso é um evento condicional, mas tudo bem, é o DOI, né? Que vai... Tá, e tem algum que represente ele? Tem um que é uma caixinha quadrada, mas eu não vi aí. Vamos ver. Não. É amarelinho também, é um evento intermediário. Intermediário, daí os intermediários Esse pode apagar. Que... É um evento intermediário, só que não tem mais para baixo, não, né?
Não. Não. Tá, Tá, então a tudo forma bem. que a gente está achando está certo, né? A gente buscar por aí, não por aqui pela Mas Vai, pode lateral, botar né? esse condicional evento que ele já está dentro do padrão correto já. Pode Tá. condicionar o evento e daí você vai botar o nome DOI ao lado. Ah, tá. A ideia é uma linha contínua. Então, ele sai da Isso. publicação, Pode apagar passa por esse esse DOI adicional aí. evento. Isso. Bota uma linha contínua até ele. Não, é do ato para ele. Isso. Ótimo. Isso. Tá. Tá vendo? Vocês vão fazendo ao vivo e já vai ficando pronto. Só Então, que é isso que a aqui, gente ó, precisava. agora você... Isso. DOI. Pronto. Hã? Pronto. Tá. Ok. Tá? Esse texto, normalmente, quando você liga ele, gera um atributo no texto, ele vai junto, tá? Assim, quando a gente bota um texto solto, ele fica para trás, às vezes, quando a gente mexe. Mas tudo bem. Deixa assim por enquanto, Tá, tá então ótimo. o pontilhado a gente nunca pode usar Entre as atividades. entre as atividades, porque quer dizer... Ah, tá, entre as atividades, não é entre raias, tá? Isto. Isto. Show. Uhum. Quem Foi. sabe faz ao vivo. É isso aí. Essa coisa... De tanto apanhar ali, a gente começou a aprender onde que coloca. Tá? Ô, Dai, Ótimo. É tinha isso uma aí. situação, tinha aquela situação lá em cima que a gente estava em dúvida, né? Que era a Sim. situação de depois que tramitava, era da 15, Então, né? aqui a gente tem 2 momentos que a gente Aqui do imposta o impostar. servidor. Isso. Então, esse aqui é um dos momentos, no prazo normal, que ele apresentou a documentação, a gente impostou ele. E aqui tem um outro, que é se prorroga o prazo, né? Aí ele apresenta a documentação, a gente imposta ele na prorrogação. Aqui nós fizemos a conexão após empossar, simultaneamente a gente comunica a CEA para fazer o cadastro e encaminha para o controle Tá, interno então, também a comunicação. nesse caso de ser simultâneo, é obrigatório ter o Ter sinal o- de mais. Demais, tá, entendi. É o sinal demais aí, simultâneo. Porque o sinal, o sinal assim de multiplicação é quando não tem nada, a gente já sabe que é como se fosse multiplicação, tá? Mas Tá. geralmente sem nada assim, a gente coloca quando tem uma pergunta, porque daí fica muito claro que é um para um lado ou para o outro. Tá? Ou quando está escrito nas setas os caminhos, né? Tá, então ali Aí naquele, quando a gente pergunta se a documentação está completa, ele tem que ser um gateway pode ser branquinho assim. Pode ser branquinho. Não, pode ser Ou com branquinho, não X. tem problema. Ou com X, é isso? Mas fica mais limpo até. Eu, particularmente, sempre assim, quando tem uma pergunta, não precisa a pessoa ficar discernindo se é X ou não, porque tem a pergunta e já sabe que é para um lado ou para o outro. Tá, Tá bom? tá bom. Uhum. Então, aí nessa situação aqui, que nós comunicamos o controle interno e aqui sai para a CEA fazer o cadastro do servidor, né? Uhum. Só que aqui, depois que a gente concluiu ele, nós observamos que nesse primeiro A gente momento de posse, impulsou isso. nós comunicamos o controle interno. Fizemos também separado, uma comunicação para o controle interno que se uniu aqui nessa comunicação. Tá. Só Porém, que a gente Falta não... um X também. falta né? o X aqui. Pode chegar... Ou ele só pode conferir o processo quando as duas estiverem chegam. Não, porque são processos independentes, né? Então, bota um X. Se ele só pode conferir o processo quando foi transmitido de um lado ou de outro, a gente bota um mais. Daí ele vai ficar esperando o outro chegar para conferir o processo, entendeu? Não, ali não é. Ali a gente Então comunica é a isso mesmo. CEA e tramita o processo para eles. Ótimo. Só que Porque a CEA não momento, quer processo tramitado. Neste momento aqui, primeiro de empossar, nós não conectamos ele na comunicação da CEA. Aí a gente ficou em dúvida se a gente tenta fazer essa comunicação aqui nessa outra comunicação, depois dessa empossar, junto com esse empossar comunica, ou se a gente joga lá para baixo e faz separado, como a gente fez com o Então, controle assim, interno. que quando vocês empossam direto, tá? Então, você tramita o processo para controle interno que vai para cima
e vai ter que Isso. comunicar a SA também. Então, você vai ter que vir, realmente, tem entre o 9 e o 10, vocês vão ter que botar um gateway de mais, sinalzinho de mais, que duas coisas vão acontecer em paralelo. Vão tramitar o processo para o TAM e vai ter que juntar aqui antes do 22. Meu Deus, como vai Isso. fazer isso? Um sinal de mais, que vai É para... do ladinho mesmo ou entre eles? Pode ser, é assim mesmo, ótimo. E apaga tá. isso aí. E Mas pra agora, baixo parece que vai ficar para tão... fazer isso, você, entre aquele gateway de mais, antes do 22 ali, você vai ter que botar um gateway com X aí. Pode apagar aquela seta que vem, essa seta, antes, apaga essa. Agora bota um gateway com um X aqui. Isso. Vai ficar, assim vai ficar com a linha ao contrário. Tem que apagar essa linha e criar outra ali. Isso. Tá. Muito bem. Agora... Aí tem uns que ficam tão lindos, parece um anel, parece um lacinho, eles não vão de jeito nenhum. Agora você vai vir aí e vai criar um outro lacinho que vai... Isso. Pode vir assim, depois você arruma. Puxa ali, isso. Olha, Dai, descobrimos como fazer. Então, quando a gente Mas aí não parece tiver que uma tá tão- solução, a gente tem que botar os gateways entre eles. Isso. Agora você vai voltar também a ter aquele gateway da onde estava saindo ali, né? Que pode Ah, conectar tá. assim? Isso. Só que é pro lado invertido, né? É, daí... Ai, meu Deus, Vai de cima para baixo. que aflição. Não largam. Largou-se, meu filho. Ai, Poxa Jesus, vida. isso perde Tá o bom, tempo. depois você arruma, sem problema. Ele tá meio, Apaga. não sei se é o mouse, mas tá Apaga, Dai, meu Deus, Provavelmente que o isso, mouse Dai? está ruim. O curto, mouse que parece. ficou louco. Deu. Aí. Não, mas o mouse tá ruim. Tá, deixa assim, depois a gente sabe que tem que colar. E aqui também no número 9 ali, aquele gateway aí também tem que sair bonitinho, né? Às Não tem vezes, problema se cruzar. às vezes só para falar, sabe, Dayana, o Ares às vezes dá uns bugs assim, sabe? Ele começa a ficar meio travado. Daí nesse caso salva, fecha e abre de novo e ele passa a funcionar melhor. Tá? Salva, respira fundo e volta para o trabalho. Isso. Mas ele não fica muito feio o visual, esse cruzamento aqui. Não estava achando tão... Não queria cruzar assim dessa forma. Depois que a gente vai trabalhando, vai aprendendo a mexer com ele, daí a gente vai tendo uma inteligência espacial, assim, né? Puxa mais para cima, para o lado, para evitar muito cruzamento. Mas mais importante do que ficar bonito é ficar certo, né? Então, primeiro a gente ajusta, daí depois... Então, é porque o meu relacionamento é com uma virginiana, sabe, prof? Aí não dá. Eu tenho uma aqui em casa e uma trabalhando comigo, aí não tem. E olha que eu sou também, não sou detalhista, mas também tem uma coisa... não fica alinhado, bonitinho, não, mas feliz. Isso é uma virtude. Nesse trabalho, às vezes, para algumas coisas, isso não funciona muito bem. Mas, nesse caso, é uma virtude, tá? Então, pessoas que são caprichosas geram mapas muito fáceis de ler. Né? Que as pessoas, organizadas também, eu percebo. Pessoa que é organizada, que sabe, né? Sim. Né? Então, eu acho que nossa última... Tem mais algum ponto aqui que vocês ficaram em dúvida? Nossa última dúvida se está correta, assim, porque a gente tem 3 pontos que ele finaliza, tudo bem? Porque um ponto finaliza aqui quando comunica o juiz e finaliza, que a COJUR comunica lá a questão judicial. Eu botaria o fluxo, assim, é importante botar um nome, processo entregue ao juiz. Sei lá. Comunicado do juiz? Comunicado do juiz, está escrito ali, recebe processo. Sim, mas pode botar como um nome, porque para o leitor, quando ele vê o mapa como todo, é difícil ele ler a última atividade, ele vai ver quais são as entregas. Processo entregue ao juiz, entendesse? Isso.
Essa parte ali da COJU, eu não sei te dizer, professor, se como que eles comunicam o juiz, né? Eu acho que é através de peça, de petição, sei lá, de coisas dentro do processo, né? Não é... Uhum. Tá, Pois esse então. momento aqui, esse aqui foi arquivado, que o processo acabou, e aqui foi na raia do candidato, que ele é comunicado da matrícula dele, ele inicia as atividades e ele finalizou essa comunicação. Processo arquivado, arquivamento do processo concluído, né, e arquivado. Tá, mas aí eu tenho uma dúvida. A Dai botou aquilo ali da informar a matrícula e depois iniciar a atividade. Mas ele já inicia a atividade no dia da posse, Dai. Então, eu não sei se a gente inclui ali como o final realmente é quando a CEA cadastra, depois que ela cadastra, ela devolve o e-mail para a gente dizendo que está ok o cadastro e que, claro, a gente tem como acessar no SIGRH, né? Mas ela manda uma matrícula do servidor. E aí a gente informa para o servidor a nova matrícula dele. Esse é o final, né? O feedback, o final ali com o candidato. Mas, assim, a gente está informando a matrícula. Mas isso não depende dele, não depende dele já iniciar a atividade, né? Aqui lembra que tem que botar concluir processo. Mas o que você estava falando é isso. Na verdade, se a gente pega, Andresa, lá o nosso diagrama de escopo, né, lá vai ter que coincidir os pontinhos vermelhos com as entregas finais. O que vocês estão entregando? Daí a gente tira essa dúvida de até onde vai, porque vocês definiram lá. Até onde estava definido que vocês iriam mapear? Até a posse ou até a pessoa com o, sei lá, informada da posse, sei lá. Então, a gente não tinha colocado isso no diagrama. A gente informou até... Daí, me corrige se eu estiver errada, se tu lembrar de outra coisa. Mas a gente tinha colocado até a posse, né? Claro, e comunicar a CEA, finalizar o processo ali, caminhar para... Mas essa parte do servidor aí, a gente realmente colocou agora. A gente colocou agora, às vezes vocês vão descobrindo, né, no caminho, né? Sim, a gente foi percebendo coisas no caminho. A gente fez um monte de coisa de segunda-feira para cá. Um monte, né, Dai? Semana passada. Agora, a sugestão 30 atividades no final. A sugestão para que vocês vejam se isso está certo, tá? Se o fluxo de vocês está bom, é pegar casos reais de vocês. Fizemos a posse judicial da fulana, né? Sim. Mas vocês pegam e vão passeando ali em todo o fluxo e vendo se foi feita alguma coisa diferente no dela. Depois pega uma posse normal, segue, mais de uma pessoa, um caso real. Seguiu, fechou. Pega mais um ali diferente, que deu problema. Puxa, essa aqui aconteceu uma coisa. Então, isso vai revelando algumas variações que vocês podem ter esquecido. Claro. Por exemplo, acabei de lembrar uma coisa. Comunicar a CEA, quando a gente comunica a CEA do cadastro, a gente já comunica a PAI que o servidor vai assumir, a gente comunica a nossa supervisão de ensino para ele atualizar o quadro de vagas, a gente comunica o ingresso a CT, porque se o ingresso a CT tiver alguém para dispensar, ele já está comunicado que alguém está levando a posse. É muito, muito, muito minucioso. Ótimo. Tem Por isso que ele é mais valioso ainda, tá? Porque se vocês daqui a pouco vocês são chamadas aí para cargo maior ou para ajudar em outras coisas, e quem vai assumir aí, né? Se tem um mapa rico, bem bolado, bem detalhado, vai estar com uma grande facilidade na mão, né? A gente pensou justamente na posse, porque eu não domino esse assunto totalmente, sabe? Porque eu fazia esse processo junto com o Cláudio, porque quando o Cláudio tirava férias, então ele deixava mais ou menos a coisa já organizada para mim, dizia, Andresa, assim, vai ter posse tal, tu assume? Faço, sem ter problema nenhum. Eu era um braço do Cláudio quando ele não estava, né? Estava ausente.
Depois, eu intensifiquei muito agora com as posses, né, no começo do ano. Só que agora eu assumi definitivamente porque o Cláudio saiu. Então, tem coisas ainda também, não é que eu eu tenho algumas duvidazinhas, eu acabo me perguntando a ele, aconteceu isso, como é que a gente resolve essa situação, barará. Mas, assim, na grande maioria, eu consigo visualizar todo o processo. Só que daí parece assim que cada dia que a gente está mexendo vai aparecendo informações que a gente precisa colocar ali a mais, né? Precisa mesmo, e que bom. Não que eu não saiba, mas é que no primeiro foi uma coisa muito geral, né? E agora ele está sendo bem detalhado, né? Ele está ficando bem... E é importante ter eu achei importante a gente começar por esse, porque se eu realmente não ficar nessa função, alguém que assumir vai saber fazer. Então, vai ter que ter esse detalhamento aí, deixar a coisa bem, bem redonda, né? Ótimo. Muito bem. Eu acho que daqui para frente, vocês trabalharem aí, eu acho que poderíamos passar, se vocês permitirem, então a gente para o grupo da Ana, Carolina e Juliana. Sim, Da mesma maneira, vocês têm essa prerrogativa, se quiserem continuar acompanhando, se não, podem também ir para os seus trabalhos aí, avançar um pouquinho mais no fluxo que estão trabalhando. Sim, nós temos fechamento de folha do professor, segunda-feira, está bem complicado para mim e para a Dai. Então, tá. A Dai trabalha na folha, eu não, mas eu... Esse mês acho que o povo não vai receber. Então, tá bom. Tchau, tchau. Fiquem à vontade.